Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 528 e minguando até 762 dias, 26 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 528, com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 66, com o subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 26. Este blog em específico é o quarto blog, né, que vai ter uma expressão livre, vai ter uma leitura corrida, dando referência a tudo que fora dito nos quatro últimos blogs, né, e também o último deste subtítulo. No próximo subtítulo, eu vou elaborar o subtítulo de Amor e Liberdade, vocês acompanhem. Eu vou terminar este título, Enoque, o Pai da Vida, com esses quatro últimos subtítulos, Amor e Liberdade. Não deixe de acompanhar, vai estar muito interessante, ok? Então vamos então para a parte deste contexto, né? Mas antes eu quero que vocês é, entenda que eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, é muito importante dizer isso, e um blog que antecipa esse. Por quê? Se vocês quiserem acompanhar o que está sendo dito antes e depois, ser interessoso no conteúdo, está vendo que isso é uma importância, você está se sentindo realizado, vocês vai e volta e vejam mais, ou então antecipe este blog diário, vai estar tudo na descrição para vocês compreender isso de toda forma, ok? E também deixo na descrição uma abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, certo? E também deixo uma referência deste título e da mesma forma, desse título, Enoque, o Pai da Vida. Deixo a abertura e também deixo uma referência para que vocês possam compreender isso de toda forma, ok? Vou fazer a expressão livre, né, como eu tenho dito, vou fazer a expressão livre sobre parte desse contexto e depois eu vou estar vindo com a leitura corrida, né, fazendo essa interação de tudo que fora dito nos quatro últimos blogs, ok? Então vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é dimensão, tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social. A formação de Cristo ela ganha uma ideia dividida sobre a realidade da nossa consciência interior e sobre aquilo que, né, que é dimensão social, aquilo que está dentro da sociedade. E dentro da sociedade ela vai negar, ela vai ser uma coisa, né, coisa negada ou não negada, de forma que o que interage bem são essa nosso corpo emocional que interage socialmente para ser uma glória de corpo comum, é só ele que vai estar interagindo a essa realidade de Deus, certo? Emendando aqui, entregando aqui debaixo do Cristo uma realidade desse nosso corpo emocional. E que de determinada situação, os atos conscientes, ele vem negando essa consciência interior e fazendo um trabalho ideológico sobre essa Bíblia significativa. Eu já tenho dito isso, nunca é demais entender que na Bíblia significativa nós temos astronomia, astrologia, fauna, flora, né, numerologia, anatomia e geografia. Tudo isso é relacionado aos atos conscientes, usa essas ideologias para a força da união, para que todos possam vir
no juízo de Deus, né, para que a gente possamos relacionar as coisas corretas e as coisas negadas, tudo aqui, anticristo, antissociais, atos emocionais, atos, né, extras física, hoje estão falando extrafísica, né, pessoas que estão acima da sua consciência emocional, trabalhando, fazendo um trabalho para Cristo, para ajudar, de uma certa forma, que Deus leva todos os corpos em juízo, certo? O Cristo, ele não dá essa liberdade para que a gente possa fazer esse trabalho. Vamos então ler parte desse contexto, vamos ler parte desse contexto e vamos vir com a expressão corrida, ok? E neste tempo eu encontrei um amigo e falei: se confiar no homem, terá a provisão do homem, e se confiar em Deus, terá a provisão de Deus. E ele me disse: estou interessado em um trabalho social onde podemos mudar a realidade das pessoas. Eu não falei, mas pensei com o meu corpo. Os corpos já estão acostumados com a corrupção e os mesmos sempre acreditam no que ver. Esses mesmos acreditam no que se possa ver. Eu tenho a minha família e a responsabilidade sobre esta família. E este meu amigo, a mesma coisa. Qual Qual de nós dois, tendo amor e responsabilidade pelas nossas famílias, vamos deixar a nossa família para se apegar a uma família que é estranha para nós, fazendo de nós o melhor para o outro e pior para nós mesmos? E como vós, e como nós vamos para uma missão sabendo que a sua família está com dificuldade e de forma que você provém para um e não provém para outro? Tudo que nós fazemos dependemos deste poder econômico. E no tempo de hoje, é impossível você fazer um trabalho sem um poder econômico. Como você vai financiar o seu tempo quando você não tem tempo nem para a sua família? Se quiser fazer uma coisa boa para os outros, devemos entender primeiramente que Deus é o provedor de todos. E se se a provisão estiver dividindo entre um e o outro, esta missão vai entrar em contradição. E a sua missão não passará de uma traição pessoal sobre o nosso conceito de querer e não de se realizar junto com o provedor de todos. Esse título é muito interessante, né? Ele trata-se de várias ideias de pessoas que se opõem a ser missionário dentro da sociedade, né? Fazendo uma contradição sobre as suas responsabilidades, sobre aquilo que eles devem fazer e aquilo que eles não devem fazer. Isso que eu estou relacionando aqui tem dentro da sociedade, né? Então vamos para a parte desse contexto. Eu queria divertir o meu amigo nesse tempo, né? Eu estava tendo uma dificuldade, como em todos os tempos da minha vida, né? Eu estava tendo dificuldade financeira. Em todos esses processos em que eu venho trabalhando, eu estou tendo essa complexidade financeira, né? Você vai dizer: Samuel, como que funciona isso? Eu vou explicar no que eu vejo sobre isso. Ó, hoje eu estava falando com a minha filha o seguinte, para que vocês entendam isso. Mais importante do que o dinheiro é o quê? É a sabedoria. Você ter consciência em todas as coisas, isso é importante. Você ter consciência. Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, uma consciência no meio de tanto poder econômico, eu não vou conseguir me rebaixar a um nível emocional de dependência, a qual outras pessoas mais carentes, mais dependentes dessas provisão financeira, dessas mentorias do julgamento de Cristo em Deus, né? De uma certa, o julgamento de Deus em Cristo, de várias formas. Ou seja, eu tenho que compreender isso. Então, o que é importante? Na meu entender, né, é a gente entender esses processos evolutivos dentro desse bloco diário. Aí, o que que eu fiz? Eu relacionei ele a isso, eu estava vendo uma provisão, nesse tempo eu estava vendo uma provisão de nos entregar o trabalho social, ganhar essa consciência de economia, sei lá, de a gente poder interagir isso de uma forma correta, né, aonde que ninguém
tenha prejuízo em nada. Eu vi essa provisão, aí eu falei com ele: "Ó, e neste tempo eu encontrei um amigo", e falei: "Se confiar no homem, terá a provisão de um homem. Se confiar em Deus, terá a provisão de Deus". E ele disse: depois que ele entendeu que eu estava relacionando a ele uma coisa negada, né, que era uma pirâmide, né, falando isso mais especificamente, ele entendeu que isso era é uma coisa negada, né. "Olha, isso não dá certo, certo?" De uma certa forma, ele veio tentando me advertir, né. Aí eu insisti com ele: "Ó, aí ele me disse: "Estou interessado em um trabalho social aonde podemos mudar a realidade das pessoas", ou seja, ele queria uma coisa mais real, sabe, aquela coisa que onde as pessoas ela vai estar satisfeita. O que eu estava pensando para nós promover um trabalho social, ele estava pensando da mesma forma, mas de forma diferente. De forma que eu estava relacionando a ele uma coisa legal, uma coisa negada, eu estava relacionando a ele uma coisa negada, e ele estava, de certa forma, querendo colocar o pé dele no chão, digamos assim, né. E aí ele me diz: "Estou interessado em um trabalho social, aonde podemos mudar a realidade das pessoas". E eu não falei, né, mas pensei com o meu corpo. Se eu falei que eu pensei com o meu corpo, eu pensei emocionalmente, né, que as coisas vinham, né, nada que uma razão, uma realidade, eu pensei emocionalmente. Eu pensei com o meu corpo, eu pensei emocionalmente, né, tô vendo provisão, né, de uma certa forma, não era uma coisa que eu pudesse ser firme, não era nada disso, era uma coisa que eu estava sentindo, uma coisa que eu estava pressentindo, certo? Vamos entender isso. Aí eu falei, e eu pensei com o meu corpo. Os corpos já estão acostumados com a corrupção e estes mesmos sempre acreditam no que se possa ver, né? Eu tenho a minha família, a responsabilidade sobre a minha família. E este meu amigo, mesma coisa. Qual de nós dois, tendo amor e responsabilidade pelas nossas famílias, vamos deixar a nossa família para se apegar a uma família que é estranho para nós e fazendo de nós melhor pelo outro e pior para nós mesmos? Embora ele tivesse a razão, né, que eu estava relacionando a ele uma coisa negada, né, entenda, e nós não tínhamos como mover isso, nós não tínhamos uma coisa resolutiva para mover isso dentro da sociedade. Vai olhar aí, qualquer coisa que eu faço hoje, até mesmo esse trabalho social que eu estou fazendo dentro desse canal do YouTube, ele está sendo negado emocionalmente, não tem uma realização, não tem uma provisão. E se eu estou dependendo de comprar um cartão de memória, eu não tenho recurso financeiro, por exemplo. Aí eu estou mostrando para ele que nós, ó, não vou, ó, ele tem um trabalho dele, ele tem a provisão dele, a forma dele de resolver. Como que nós vamos sair por aí resolvendo as coisas, problemas de todo mundo, com as nossas, com, com os nossos corpos emocionais? Quantas pessoas? Nós não vamos alcançar ninguém, porque nós não vamos ter nem para nós, né? Nós não vamos poder mover uma coisa ou outra. Por mais que nós temos essa internet, nós estamos impedidos de desenvolver esse trabalho, de criar uma realidade para ela, certo? Se Deus abriu a porta, tudo bem, vamos passar. Mas entenda que eu estou demonstrando que, por mais que eu estava relacionando para ele uma coisa negada, ele também estava, né, criando uma realidade fora de que não estava no nosso alcance, né, estava fora de nosso comum. Existe forma de você desenvolver isso na força, na emoção, de você resolver? Existe. Eu vejo várias pessoas, por exemplo, abandonando família, né, dentro da sua casa e relacionando lá: "Ah, sou um missionário, eu vou missionário de Deus e tal, eu vou para a Índia, eu vou para isso, eu vou para aquilo", e abandona a sua família, deixa tudo e vai para lá. Existe essas pessoas que vive, né, que eles falam vive pela fé, mas sem um chão para pisar, sem uma realidade. Mas entenda, esse trabalho ele é muito grandioso, ele precisa ser, eh eh delicado, trabalhar nos detalhes. Então eu apresentei para ele uma resolutividade do poder econômico negado e ele apresentou para mim uma solução que poderia ser uma realidade, mas nós estamos impedidos de evoluir isso, impedido pelo próprio Deus, não é o governo isso está ali e tal, ele está negando, ele não está deixando a pessoa, não é nada disso.
O homem não tem poder para resolver nada. Nós estamos aqui por um motivo de um julgamento de Deus em Cristo. É um juízo de Deus em Cristo. E respeitando esse espírito que está habitado, julgando as pessoas, respeitando ele, nós estamos impedidos por essa consciência espiritual de Cristo. Entenda isso. Aí o que acontece? Aí ele me apresentou uma coisa, então existe essas possibilidades, né, de você fazer uma coisa de qualquer jeito, né, vamos fazer isso e tudo, e não ser o correto. Então, o trabalho, ele é grandioso, então ele precisa de dedicação, ele precisa de ser correspondido à altura desse trabalho, como um trabalho, processo delicado, e respeitando os passos, cada passo evolutivo, né, está tudo aí dentro desse blog diário, você vai compreender tudo isso, entenda isso. De forma que eu estava relacionando para ele uma provisão negada, ele estava me apresentando uma outra provisão, né, né, ele até falou: "Fala Samuel, político, sabe, os políticos, ele está de uma certa forma, eu nunca fui a favor, mas, hoje eu estou entendendo, por exemplo, eu estou entendendo como é que funciona isso, né". Ele me falou isso, aí ele me especificando isso, apresentando proposta, né, entenda isso. Aí eu ainda pensando com o meu corpo, né, depois de eu relacionar para ele um poder negado e ele me relacionar uma pressa para resolver as coisas, digamos assim, né, aí eu ainda com o meu corpo emocional eu continuei pensando: "Ó, e como nós vamos para uma missão sabendo que a sua família está com dificuldade", né? Dificuldade que a família depende inteiramente dele. A família depende inteiramente dele, né. E de forma que você provém para um e não provém para o outro, tudo que nós fazemos dependemos desse poder econômico, certo? Eu expliquei, eu explicando para o meu corpo emocional, né, que eu criei esse contexto sobre um relacionamento entre um amigo e eu, né, aí eu dando essa explicação, né, para a minha consciência emocional interior, que eu estava me expressando emocionalmente sobre essa ideia, né, que eu poderia falar. Nesse tempo eu conversei muito com ele sobre uma coisa e outra, né, eu não lembro se essas expressões que eu estou dizendo, ela estava no contexto, eu não lembrei, mas eu escrevi textos e textos sobre, né, o WhatsApp, aí eu cheguei nessa conclusão, né, entenda isso. E não então vamos voltar aqui de novo para a gente relacionar isso por completo. E como nós vamos para uma missão sabendo que sua família está com dificuldade, e de forma que você provém para um e não provém para o outro, tudo que nós fazemos dependemos deste poder econômico. E no tempo de hoje, é impossível você fazer um trabalho sem o poder econômico, né? Como você vai financiar o seu tempo, né? Como que você vai tirar, por exemplo, nesse tempo eu queria dizer o seguinte: como você vai financiar o seu tempo? Quando você não tem tempo nem para a sua família. Quando eu falei isso, quando você vai financiar o seu tempo, o que acontece? Se eu vou deixar a minha família por uma missão social, eu tenho que deixar uma forma dele se prover, para ele se proteger nesse tempo que eu vou estar fora. Então, se eu não tenho tempo para financiar meu tempo para mim estar presente ali com aquela família, eu tenho que, o mínimo, deixar a esposa de responsabilidade enquanto eu estiver ausente, por exemplo, né? Deixando a esposa de responsabilidade, então eu posso ir porque eu sei que a minha família vai estar em boa responsabilidade, vai estar sendo orientada e da mesma forma, certo? Porque o poder econômico, ele tem esse poder de nos comprar os nossos tempos, né? Deixar nós ausentes de uma coisa, de uma tarefa e outra, e criar e ir para a sociedade com responsabilidade, não com irresponsabilidade, entenda isso. Se quer fazer uma coisa bom para os outros, né, que não seja de sua casa, devemos entender, primeiramente, que Deus é o provedor de todos, certo?
Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo para ter uma experiência, né, sobre isso, para que nós ganhamos uma consciência, nós temos que ter paciência. As coisas estão ruim, devemos prevalecer sobre isso, ok? Prevalecemos sobre isso, porque nós não estamos perdendo nada. Nós estamos ganhando o quê? Consciência. Consciência é isso que vai dar para nós sabedoria. O que vai dar para nós, não, que vai, igual eu falei com a minha filha hoje, o que vai dar para nós paz não é o dinheiro, é a nossa sabedoria, a nossa importância, naquilo que nós estamos entendendo, que nós estamos fazendo o correto. É isso que vai dar para nós paz, é a sabedoria que nós temos. Porque o dinheiro, de uma certa forma, vai chegar a um certo ponto que você vai adquirir tanto dinheiro e você não vai saber aonde colocar o dinheiro, o que vai adiantar esse tanto de dinheiro, né? Você vive aí de 0 a 100 anos, 120 anos, e esse dinheiro já não, essas coisas que você está vendo já não faz mais sentido. O seu corpo vai morrendo e você vai vendo que as coisas não é dessa forma, certo? O que vale é as nossas consciências, as nossas experiências, as nossas sabedoria, o que nós ganhamos, as marcas de conhecimento sobre aquelas coisas, aquela coisa toda. É isso que vai amadurecer, é isso que vai trazer paz, é isso que vai trazer alegria para nós. São o conhecimento que nós adquirimos na caminhada, ok? Entenda isso. Nada que você faça, que eu quero dizer rapidinho? Vamos supor que você ganhou na Mega Sena, vamos falar isso de outra forma. Aí você tem um monte de provisão, um monte de dinheiro. Você não teve esforço nenhum, você não teve experiência nenhuma, você não teve trabalho nenhum. O que que esse dinheiro representa para você? Apenas um poder. Um poder sem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada. E se você você pode se realizar entre uma coisa e outra, mas não vai ser um gozo completo, vai ser um gozo incompleto. Você vai sentir sempre que está faltando algo, porque toda a provisão que você tem não é um reconhecimento de uma consciência, de uma sabedoria, de uma experiência que você vivenciou dentro dessa caminhada. Entenda isso. Ou seja, tudo que nós vivemos não são fases, ela tem os seus processos, tem os seus tempos determinados por Deus, não por homem, ok? Entenda isso. Devemos entender, primeiramente, que Deus é o provedor de todos, e se a provisão estivesse dividindo entre um corpo e outro, né? Ou uma família e o outro, esta missão vai entrar em contradição. A sua missão não passará de uma traição, de uma de uma traição pessoal sobre o nosso conceito de querer, e não de relacionar junto com o provedor de todos, né. Quem nós se relacionamos junto com o provedor de todos? Deus, sempre. Quando eu digo assim: "Essa missão não passará de uma traição pessoal", você já viu que como que você possa entender isso? Nesse caso específico, por exemplo, como eu posso fazer, por exemplo, o bem a outra pessoa, sendo que eu tenho o bem dos meu lado, que eu posso promover ele na minha consciência, que eu posso representar ele. Existe certo tipo de bem que esteja do seu lado que eles não queiram ser participativa, já é outra coisa. Existe caso específico, ambiente específico, condições específicas, relacionamento específico para representar cada coisa, não confunda outra. Mas como eu, como né, um marido, como um provedor, eu estou aqui, eu vou deixar, aqui uma pessoa abandonada aqui, vou cuidar de outras pessoas de qualquer jeito? Não, certo? Eu tenho que entender que se eu vou ter que levar todos comigo, porque essa obra é dessa forma, é grandiosa, não é obra que possa se completar pelo meio, realizar com um e deixar os outros, não é isso. É realizar tudo, todo o mundo globalizado, o trabalho de Deus, o juízo de Deus tem que ser para todos. Vai chegar tempo que nós vamos alcançar essa grandeza de Deus, mas não é nós, é Deus, entende isso? Quando nós for, nós devemos entender que é Deus, é o juiz, é o juiz de Deus em Cristo, entenda isso, certo? Então, entenda isso, vocês que estão aí aguardando o julgamento de Deus, né, aguardando aí, esperando esses trabalhos, tenha paciência, não tenta resolver as coisas de qualquer forma, ok? Entenda, tem que ter paciência.
É Deus no controle, tá? É Deus no controle, né, indicando o que nós devemos e o que nós não devemos. Se a porta está fechada, é Deus que fechou. Se a porta está aberta, é Deus que abriu. Vamos passar com tudo, vamos fazer a vontade de Deus, vamos deixar Ele completar o seu juízo dele em Cristo. Vamos então para a leitura corrida, né, sobre os últimos 4 blogs diários, ok? Vamos lá. O trabalho missionário começa por um processo evolutivo sobre uma consciência de um corpo emocional. Não por este corpo, sendo o corpo emocional, sendo esta a consciência, entenda, é espírito. Esta consciência vai se dividir em duas consciências, abaixo do corpo emocional e a consciência acima deste corpo emocional. E que estiver acima vai representar tudo que estiver dentro da sociedade, incluindo a responsabilidade social que se aplica na cabeça de um marido. Esta consciência tem a sua importância missionária e evolutiva, ganhando um ideal de objetivo e subjetivo. Sendo objetivo, vai explicar o provedor e o mentor desta casa. Subjetivo, vai explicar a forma que este provedor vai para a sua sociedade, ganhando uma consciência espiritual e um processo evolutivo desta consciência, podendo estabelecer ordem para a sua consciência que esteja habitado, esperando ser relacionado por esta consciência que esteja evoluindo para a sua emoção, para a sua sociedade, certo? Certo? Evoluindo para a sua sociedade. Por que que eu estou tendo uma complexidade? Não estou tendo foco naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou vendo, porque eu vi ali em cima, né, um ponto onde que não, vírgula onde que não tinha vírgula, né, expressão e coisas que poderia ser mais completo, né? Eu entendo que no futuro eu posso trabalhar esses contextos separadamente, né? Aí quando eu vou ler, eu ganho essa complexidade, eu começo a ganhar consciência sobre aquilo que poderia ser uma vírgula, aquilo que, né, que poderia ser mais completo, mas eu pretendo no futuro trabalhar esses contextos com mais precisão. Hoje em dia, o que que acontece? Eu valorizo muito mais o conteúdo do que a fala, né, do que as pontuação, do que o português correto, né, que hoje ela também ganha várias complexidade na gramática, não tem muito esses firmamento para a gente possa ter consciência. Então eu valorizo mais o conteúdo. Se eu conseguir passar a mensagem, aquilo que, né, que é compreensível para a sociedade hoje em dia, é isso que vale para mim, ou seja, entregar uma consciência de rapidez para que as pessoas possam conscientizar rápido, entenda isso. Vamos então para o próximo contexto da leitura corrida. De outra forma, podemos conhecer que existe uma espiritualidade que podemos desenvolver de uma forma unificada para que o Cristo seja o juiz de todos os corpos. Isto explica que eu não posso deixar o meu bem para eu apegar ao mal de outro corpo. E se eu fizer isto, não será um bem, pois o mal que eu faço não pode explicar o meu bem. E se o meu mal explicar o mal de outro corpo emocional ao qual eu faço, explicando o mal de outro corpo emocional ao qual eu faço. Isto explica que a união de todos os corpos, isto explica a união de todos os corpos, pois o bem e o mal se divide em vossas consciências no tempo de Guerra Fria, para que o bem seja apenas uma consciência e não uma emoção deste seu corpo emocional, explicando a minha vontade e usando a minha vontade contra a vontade de outro corpo emocional. Isto explica o mal e não o bem. E sendo eu um ser consciente desta emoção, não posso deixar o mal de outro corpo interferir na minha consciência. E que nesta causa ambas consciências vão perder os vossos bens de ser consciente. E se for bem, que bem será, e se for mal, que mal será. De forma que Cristo é um com Deus e
e todos é um com Cristo na intenção de compreender o bem de todos os corpos pelo amor e pelo relacionamento deste amor, e que representa uma consciência de Deus dentro de cada corpo e em específico, explicando este amor para com um e para com outro, na forma de compreender e relacionar este amor para com um e outro. Entendendo que o amor não é um relacionamento, e sim uma forma natural de interação. E de forma que vamos explicando uma coisa, também vamos negando a outra coisa, para que as vossas consciências se separem do mal em tempo de Guerra Fria, entendendo que o amor é uma interação e o relacionamento é uma forma de relacionar os vossos interesses sociais, respeitando a importância social de cada corpo em específico, explicando a consciência habitada. E neste tempo eu encontrei um amigo e falei: se confiar no homem, terá a provisão do homem. Se confiar em Deus, terá a provisão de Deus. E ele me diz: estou interessado em um trabalho social aonde podemos mudar a realidade das pessoas. E eu falei: mas eu não falei, mas pensei com o meu corpo. Os corpos já estão acostumados com a corrupção, e estes mesmos sempre acreditam no que se possa ver. Eu tenho a minha família, a responsabilidade sobre esta família. E este meu amigo, a mesma coisa. Qual de nós dois, tendo amor e responsabilidade pelas nossas famílias, vamos deixar as nossas famílias para se apegar à família que é estranha para nós? E fazendo de nós melhor para o outro e pior para nós mesmos? E como nós vamos para uma missão sabendo que a sua família está com dificuldade, e de forma que você provém para um e não provém para o outro? Tudo que nós fazemos dependemos deste poder econômico, e no tempo de hoje é impossível você fazer um trabalho sem o poder econômico. Como você vai financiar o seu tempo quando você não tem tempo nem para a sua família? Se quiser fazer uma coisa bom para os outros, devemos entender primeiramente que Deus é o provedor de todos. E se a provisão estiver se dividindo entre um e o outro, esta missão vai entrar em contradição. E a sua missão não passa de uma traição pessoal sobre o que possa, o que- sobre a nosso conceito de querer, sobre o nosso conceito de querer, e não de se realizar junto com o provedor de todos. O provedor de todos é Deus, certo? Esse é o provedor de todos, certo? Que dentro do Cristo ele ganha uma consciência de julgamento, de juízo, certo? Entenda isso. E representando essa grandeza, esse mundo globalizado, essa boniteza que Deus fez, certo? Cristo é bonito, muito grandioso. Gosto muito dele porque ele nos dá uma segunda consciência. Essa segunda consciência, ela nos dá a chance de nos redimir junto a Deus. Muito grandioso, bonito. E essa segunda consciência eu amo muito, certo? É muito interessante tudo. Se inscreva neste canal somente se você estiver se sentindo realizado. Se você não estiver sentindo realizado, não se inscreva, não faça nada, não que vocês não se sinta confiável, que né, tudo que você que é pai, você que é mãe, família, tudo que você vai buscando dentro da internet, vai filtrando tudo para saber se você possa relacionar isso aos seus amigos, para saber se você possa relacionar isso aos seus filhos. Se você sentiu que não é uma coisa de confiança, não relaciona, né? Você fala: "Ah, mas uma coisa do homem? Isso é coisa do homem? Então não faça nada. Fica do jeito que você está, certo? Não precisa fazer nada. Ah, entendeu que é uma coisa boa? Ah, é um julgamento, é um juízo de Deus, parece correto? Então vamos relacionar. Mas relaciona só quando você sentir confiança, certo? Não traia a sua consciência, entenda isso. Só faça quando você se sentir bem, ok? Livre para fazer isso.
Aí você se compartilha com seu amigo, fala com outro, fala assim: "Que interessante". Se tiver sentindo uma coisa emocional também, fala: "Ah, a pessoa vai ficar rica, eu vou ficar pobre", não faça também, não precisa fazer nada, certo? Se você não se você está tendo essa consciência emocional, é porque você não ouviu o chamado de Deus, porque Deus é espírito. Se você entendeu que tudo é uma coisa espiritualidade, tá, entendeu o chamado de Deus, tranquilo, aí sim você vai fazer essa interação com Deus, não com o corpo emocional. Se ele vai ficar rico, se ele não vai ficar rico, isso não é da sua conta, não é problema seu, é uma coisa dele com Deus, entendeu? Eu, de uma certa forma, eu me sinto, né, de uma certa forma, nas mãos de Deus, e vocês aí também devem se sentir da mesma forma. Como digo, o contexto, tudo não depende de sistema político, não depende de nada, depende somente de Deus abrir a porta para que nós possamos seguir os nossos caminhos, fazer a vontade dessa grandeza de Deus, que é o julgamento de Deus em Cristo, ok? O juízo de Deus vai chegar para vocês, vocês querendo ou não, um dia elas podem sufocar a sua consciência emocional e lhe dar essa consciência divina que Deus tanto quer para todos nós e que tanto trabalhou nesse tempo todo, né? Entenda que Deus não dorme, Deus está trabalhando do princípio ao fim nessas grandezas dele, né? Não tem descanso para ele. Tem descanso para quem? Para o corpo emocional. O corpo emocional descansa ele. Vamos entregar tudo na mão daquele que está sempre ao trabalho grandioso. Muito bonito, certo? Muito bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.